verdade, o índio brasileiro, pelo menos no currículo atual, ele é muito pouco focalizado. O índio é o nosso, é a nossa base, né? São os primeiros, né? Eu acho que eles têm uma importância fundamental. Eu diria que o espaço reservado ao índio, ele é pequeno. E se você for falar no indígena brasileiro, ele seria menor ainda. Desconhecimento sobre esses grupos que impacta significativamente a forma como a escola e o livro didático ainda hoje em dia trata a temática indígena dentro da sala de aula. O Brasil tem um desconhecimento muito grande das culturas indígenas, né? São muito poucos aqueles brasileiros que tiveram um contato direto com uma aldeia indígena. Então, a visão que o brasileiro tem dos índios é a visão que a escola passa e que a mídia passa, o que dá uma enorme responsabilidade para a gente. Se você olhar as críticas que foram feitas aos livros didáticos nos últimos anos, você vai perceber que quase todos eles equivocado, não tem isso. Cadê o índio? Não tem índio no Brasil. Tem o Chavante, tem o Caiapó, tem o Guarani, tem o Iquipem, tem o Axanica, tem o... Mas índio não tem essa pessoa, não tem esse conceito. Né? Já é um equívoco de saída. Índio foram aqueles povos que eles pensaram que estavam na Índia, em vez de dar o nome de índio. O seminário Subjetividade e os Povos Indígenas pode ser considerado o marco da aproximação da psicologia brasileira com os povos indígenas de nosso país. Ele foi realizado pelo Conselho Federal de Psicologia no ano de 2004 e teve como objetivo levantar questionamentos e identificar propostas que pudessem contribuir tanto para o trabalho do psicólogo quanto para as respostas às demandas das comunidades indígenas, que viessem contribuir no resgate da dívida histórica que a psicologia possui com os povos indígenas do nosso país. No livro Conselho Regional de Psicologia de São Paulo 2010, são apresentados diferentes discursos dos representantes indígenas, de psicólogos, antropólogos e profissionais da saúde, cada um em sua especificidade, contribuindo para o pensar da atuação do psicólogo junto aos povos indígenas. A partir das contribuições de cada participante, o GT, ao final do livro, recomenda aos psicólogos, no trabalho com as populações indígenas, o apoio às lutas e à educação diferenciada, a promoção de saúde mental a partir do enfoque psicossocial, a mediação de conflitos, a inclusão da temática indígena em espaços de debate e formulação de políticas públicas, a contribuição nas discussões interdisciplinares, além dos cuidados éticos necessários na realização de trabalhos com diferentes etnias.
Além dessas recomendações, as produções foram sistematizadas em 3 diferentes segmentos: problemas a serem enfrentados pela psicologia e pelos psicólogos no atendimento dos povos indígenas, a necessidade de a psicologia e os psicólogos criarem redes de atendimentos a estes povos e as contribuições que possam ser oferecidas pela psicologia. Como os principais problemas a serem enfrentados, destacam-se o desconhecimento das populações indígenas, no que se refere às possibilidades de atuação do psicólogo, as dificuldades do psicólogo em trabalhar com um grupo que possui traços culturais diferentes dos seus, infraestrutura deficitária, linguagem diferenciada, enfoque epistemológicos distintos, além da falta de articulação entre as instâncias governamentais que promovem as políticas públicas. No que diz respeito às contribuições, os psicólogos podem atuar no atendimento aos povos indígenas, na fomentação de diálogos, na superação de preconceitos e na criação de políticas públicas que consideram a diversidade cultural e a subjetividade desses povos. O psicólogo também pode ser incluído nas equipes de saúde, tendo como enfoque a saúde mental e o suporte emocional aos membros das equipes multiprofissionais que trabalham com estas populações, assim como na realização de ações conjuntas com educadores indígenas visando a melhoria na qualidade da educação ofertada a essa população. A escuta é uma ferramenta fundamental no trabalho do psicólogo e o que seu papel no trabalho com os povos indígenas está relacionando à construção de novas subjetividades e relações sociais que permitam a superação de ideologias baseadas na relação preparatória do homem com a natureza, as quais foram consolidadas há tanto tempo. O contexto histórico do movimento indígena na zona da mata é de uma ressurgência dos povos dessa região por cá. Por que por cá? Né? Que sempre de falaram que aqui não tinha índio. Né? E aí então, nos livros de história que a gente vai estudar, você vê que você não pode falar que tem, né? Então, houve um apagamento, ou seja, uma invisibilidade dos povos indígenas que foram sendo colocados ao longo do tempo da história. Com a ideia da gente buscar a nossa história de origem, né, nós começamos a reverter essa situação de identidade. Né? Onde eu saio do Rio de Janeiro, venho para Minas Gerais buscar os outros parentes que estavam aqui e que mantinham um conteúdo de história, de vida e de presença muito interessante. E aí o Jurandir Curi grava o Opuki Halekatsuri, Opuki Halekatsuri, Xandeinha, Xarreta, Diego Petumanepó, Diego Petumanepó, Enedona Catileu, Puki Babetá. Aí ele grava essa música e começa a organizar, reorganiza a dança de caboclo aqui na região. Então aí há uma retomada da música que o pai dele cantava para ele, que ele ficava sentado lá lá na cozinha, né, bebendo o cafezinho dele, e começa a fazer essa releitura do pessoal. Quer dizer, a partir daí começa a ser contextualizado a presença
né, do Puri aqui em Araponga. Ele é o primeiro Puri que chega e vai para a cidade e diz, não, eu sou Puri mesmo, né? Quer dizer, aqui, aí eu venho do Rio para cá para buscar essa identidade, eu chego aqui e ele me passa o canto, e eu vou lá pro Rio de Janeiro cantar lá com os outros índios lá da aldeia Maracanã. Ih, rapaz, tem Puri por lá também, tem, né? Então, a partir daí, nós começamos a contextualizar a presença do povo na região sudeste, né? Porque antes era o contexto era de da Zona da Mata. Hoje o panorama é bem interessante. Nós conseguimos construir ao longo desse tempo a presença da cultura Puri aqui na Universidade Federal de Viçosa, né? E com o grupo Jeipó. Nós conseguimos também participar da troca de saberes, que ao longo do tempo, cada ano, nós estamos trazendo uma pauta de discussão sobre as questões, né? Uma das questões levantada na pauta do ano passado foi a ressurgência Puri, ou seja, nós já começamos a falar que o povo está ressurgindo. E também nós temos hoje já a participação de Barbacena. O pessoal de Barbacena está bem atuante, tem um núcleo muito bom lá em Barbacena. E também em Minas Gerais, lá em BH, né? Lá em BH tem também um pessoal lá ativando, a gente já tem lá o Capua, a Tuxaí, tem a Nilza, então tem vários outros puris que estão começando a se articular em várias regiões, né? E aparecendo, agora pipocando, cada ponto está aparecendo um puri. Então é interessante, altamente positivo, essa ressurgência do povo, se identificando através desse conhecimento, né? Dessa leitura, das lembranças. Ah, minha avó, meu pai, meu avô, coisa e tal, entendeu? Então, a partir daí, o povo vai se identificando quando a gente canta, quando a gente traz, né, o Ho, Ho, Bugre, Itanaji, Guaxanti, Guaxanti, Acadiana, Machatineba, que é um canto de vitória, né? Então, a língua ela é importante no sentido de fazer a nossa conexão com essa ancestralidade maior, né, que está viva na Zona da Mata. Compreende? Ela está aqui, ela é o povo da mata, Sorê, né, e está muito presente aqui. Ela está ressurgindo e com muita força, né? Ela já tem a identidade dela na pertença do homem do campo, trabalhando no campo, cultuando as coisas do campo, as sementes, cuidando da terra, no fundo da terra, entendeu? Então nós temos a presença, né, e assumindo agora a pertença política, que é interessante, tá? Nessa região de Viçosa, onde o povo sempre viveu e que foi criada uma cidade, mas que o povo depois tentou apagar essa história e agora nós estamos reconstruindo essas ruínas. O amigo Ricardo Matos, que é psicólogo, né, e desenvolve um trabalho lá no NEA, e aí ele inclusive gravou uma entrevista aqui para a universidade no meu trabalho, né, de psicologia social e psicologia comunitária. Ele já desenvolveu um trabalho de pesquisa com os índios Cunion, né, lá em Pernambuco, inclusive tem até um trabalho que o trabalho dele ele fala sobre essa experiência, né, do trabalho da psicologia com as culturas indígenas. E quando eu vim para cá também um outro psicólogo, o professor Marcelo Loures, que é que trabalha com psicologia, né, professor de psicologia aqui da Universidade Federal de Viçosa, e que me abriu as portas, me apoiou aqui na minha chegada, né? Então eu acho que os psicólogos estão sendo bem-vindos e bem participativos, né, com a gente, né?
aí o GFT agora com a gente, né? O Luiz Cláudio também, né? Então, enfim, eu acho que vamos ter muito que estudar e eu acho que a psicologia tem muito a nos ajudar nesse sentido de reconstrução dessa situação mental que foi a construção desse Estado brasileiro. A construção desse Estado brasileiro, ela é em cima de opressão, né? Ela é em cima de uma educação formal, preparada para o trabalho, né? Da negativa, né? E eu passo que o ser humano ele vive com o outro lado também, que é o lado da positividade, né? Então, você construiu ao longo do tempo, né, na história psicológica das universidades e da população, uma situação de subserviência, né? O povo tem que ser subserviente, né? Tem até uma frase que diz, né, manda quem pode, obedece quem tem juízo, quer dizer. Então, e nós estamos construindo uma outra relação, né? Que é discutir a educação, que é discutir uma formação mais voltada para o ser humano, a condição de uma sala de aula, qual é a condição boa que um aluno pode ter no seu curso de formação, qual é a situação que o professor tem na sala de aula para estar transmitindo esses conceitos. Saindo de uma formação bancária, acadêmica, para uma formação mais humanas, né? Tentando chegar mais humanas, porque por enquanto nós temos mais máquinas, né? Então nós estamos produzindo máquinas, teses, business, negócio, e o ser humano está ficando fora. Então vai chegar um certo momento que a máquina ela vai dominar, ela já está dominando. Você já tem um carro que ele anda sozinho. Daqui a pouco você vai chegar em casa, você tem um empregado que faz tudo para você. Viu? Então essa é a visão dos futuristas, né? E que o ser humano está ficando de fora. Né? E nós estamos propondo uma outra forma de pensar. Onde é que vai ficar o ser humano nisso tudo? Né? Ele vai conseguir comandar essa máquina ou ele vai ser comandado por isso? O lado de sentimento emocional, o físico dele é pensado? Como ele é pensado? E por exemplo, quando nós vamos ter as informações, né, do estado de repressão, né, que a psicologia, que a psiquiatria foi colocada, né, no tratamento, né, de choque, de droga, e você depois ter a Anísia da Silveira trazendo a discussão, né, da arte, da cultura. Então nós estamos discutindo isso, nós queremos isso, né? Eu acho que é soltar esse fantasma que existe dentro da gente. Eu acho que a psicologia pode nos ajudar a construir através dessa nova visão, né, da psicologia social, da psicologia comunitária, né, das relações entre comunidades, do passado, do presente, do futuro, está